Algumas doenças têm ganho cada vez mais espaço na sociedade moderna, adquirindo aí características de epidemia. E se tem uma doença que está judiando das pessoas e que promete crescer cada vez mais, é a diabetes. Em novembro, a gente teve um Dia Mundial de Conscientização da Diabetes. E para falar sobre essa doença, eu recebo hoje aqui Ricardo Biselli, endocrinologista, que mais uma vez se dispôs a conversar com a gente. Prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Biselli, diabetes é uma inimiga silenciosa, né? É uma doencinha danada, né? Na verdade, o segredo do diabetes é justamente que ele demora para ser detectado. Tá? Então, é muito importante esse tipo de conscientização para que as pessoas corram atrás desse diagnóstico o quanto antes. E o que é exatamente o diabetes? Uma descompensação de açúcar, mas o que é exatamente a doença? Quando se diz diabetes, significa o aumento da concentração glicêmica no sangue, né? Mas todas as formas de acúmulo de glicose no sangue derivam de uma série de causas. Então, nós consideramos os mais comuns diabetes tipo 1 e tipo 2, mas existem cerca de 40. Tá? Então, os mais comuns, o diabetes tipo 2 é de longe o mais prevalente, né? Mas a gente tem os diabetes por motivos genéticos, tem o diabetes gestacional, os diabetes secundários a uso de medicamentos como corticoides, como anticonvulsivantes. Então, quando nós dizemos diabetes, muitas vezes as pessoas confundem como se fosse a mesma doença. E, na verdade, é só o denominador final, que é o acúmulo de glicose, mas cada um tem a sua gravidade, cada um tem a sua fisiopatologia. Então, a gente coloca no mesmo balaio, porque o acúmulo da glicose também gera as consequências em todas as situações, mas é como se fosse uma doença diferente da outra. E sempre o pâncreas que para de funcionar, que não funciona direito. O diabetes é sempre originado a partir do pâncreas. Problema do pâncreas ou não? Nem sempre. Tá? Então, tem muitos pacientes que eles apresentam um problema diretamente no pâncreas, como no diabetes tipo 1, quando os anticorpos atacam o pâncreas, né? Uma doença autoimune. Ou no diabetes tipo 2, onde existe uma resistência à ação da insulina. Então, o pâncreas está funcionando até bem demais. Então, ele tenta compensar aquele mau funcionamento periférico. Então, seja a ação da insulina no fígado, nos músculos, ela é combatida com uma secreção maior de insulina do pâncreas, o que leva ele à exaustão, que seria o diabetes tipo 2. Da mesma forma, esses diabetes de origem genética, muitas vezes é uma pequena variação molecular, que faz a insulina agir a partir de certo ponto, muitas vezes defasado. Então, assim, cada fisiopatologia é realmente bastante diferente, sendo que o pâncreas é a causa do diabetes em algumas coisas. Por exemplo, aquele paciente que sofre um câncer de estômago e tem que fazer uma cirurgia bem ampla. Ele faz uma pancreatectomia bem extensa, esse paciente desenvolve diabetes secundário à pancreatectomia. Então, há situações onde o pâncreas é o principal agente e outras que ele só sofre as consequências. E quais são as causas principais da diabetes na vida moderna? Quer dizer, ou está aumentando o número de casos ou nós estamos diagnosticando mais? Eu sempre tenho essa dúvida com relação a doenças, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu sempre fico naquela. É que assim, o diabetes tipo 2, ele deriva muito dos hábitos modernos e ele corre junto com a evolução da obesidade. Então, uma vez que a obesidade está associada a menor ritmo de atividade física, por um tempo mais atribulado, assim como uma alimentação de pior qualidade, muitas vezes esse acúmulo inadequado de gordura, que é chamada gordura visceral, que leva ao diabetes. Então, a gente está vendo o crescimento dos casos de obesidade ao lado do diabetes tipo 2, mas ao mesmo lado se observa um aumento também dos casos de diabetes tipo 1, que tem uma base fisiopatológica totalmente diferente. Por quê? Por ser uma doença autoimune, o gatilho para essa doença muitas vezes é poluição. Olha entendeu? Só. Então, ou exposição à vitamina D. Então, tem alguns vírus que estão associados ao gatilho do diabetes tipo 1. Então, como eu disse, é uma doença totalmente diferente da outra, mas ambas estão sendo aumentadas as suas taxas. Agora a gente diz assim, eles estão sendo mais diagnosticados? Eu acredito que toda doença esteja sendo cada vez mais diagnosticada. Especialmente essa que se baseia tanto num diagnóstico precoce, né? Justamente pelo seu caráter silencioso.
E tem um diagnóstico relativamente fácil, né, com relação a outras doenças. Sem dúvida. É que hoje já foi padronizado o exame chamado hemoglobina glicada, tá? Que antigamente ele não era considerado um diagnóstico e hoje ele é considerado diagnóstico, que é possível fazer ele até pela ponta do dedo. Não por esse aparelho que se usa comumente, é um aparelho um pouco mais caro, né, que você consegue medir a concentração de 90 dias da glicemia. Então é muito mais do que uma medida daquele momento, você consegue avaliar como é que foram os últimos 90 dias de controle glicêmico. Então é uma coisa muito mais padronizada, mais completa e, além do mais, é um exame prontamente disponível em todo laboratório. Tá? Só que não é o único critério diagnóstico, tem o velho critério da glicemia de jejum, que também está mais prontamente disponível isso, inclusive na atenção básica. Então é um diagnóstico que ele depende principalmente da pessoa procurar. Tá? Você não consegue, por exemplo, fazer uma campanha no calçadão, onde você dose esse exame, porque você tem que levar ao laboratório, tem todo um cuidado laboratorial, então isso não é possível. Então o que se faz em campanhas é a medição da ponta de dedo. E muitas vezes essa ponta de dedo é feita fora do jejum. Então muitas vezes a pessoa leva um alarme falso, não que seja ruim um alarme falso, melhor ter do que não ter. Mas, por outro lado, às vezes a pessoa se preocupa, sendo que o exame da ponta de dedo ele é muito mais incerto, né? Tem uma variação muito grande, então não dá para a gente levar ele muito a sério, assim, para diagnóstico. Ele é muito melhor para o acompanhamento. E a tal da hemoglobina glicada é o exame fofoqueiro que eles dizem, né? Quer dizer, porque não adianta a pessoa fazer um jejum ali de alguns dias para ele realmente mostra. Ele é fofoqueiro, né? Ele entrega mesmo, né? Exatamente. Você consegue mascarar a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada não. E aí, a partir... uma coisa que me chamou a atenção, antes da gente falar mais alguma coisa, você disse a questão do diabetes tipo 1. Sim. Você falou exposição à vitamina D. Sim. Acendeu uma luz de alerta, porque ultimamente todo mundo só falta botarem vitamina D assim... Na água. Goela abaixo de todo mundo, né? Na água para todo mundo. Então, muita calma nessa hora com a vitamina D? Como eu disse, não só essa doença autoimune, diabetes tipo 1, mas para esclerose múltipla, que são outras situações, para doença celíaca. Então, tem várias possibilidades de doenças autoimunes que foram feitos muitos estudos querendo procurar se a vitamina D teria um efeito protetor. Então, até cerca de uns 12 anos atrás, 2006, 2007, houve um boom no interesse da vitamina D, até que hoje se sabe que ela não é tudo isso. Tá? Então, ela é muito importante em certos grupos de risco, mas não de forma desenfreada. Todo mundo tem que normalizar a vitamina D, então a gente deve fazer a dosagem só em determinados grupos de pessoas. No diabético tipo 1, são estudos anedóticos, que são estudos que, assim, com poucos números de pacientes, não tem nada assim com uma estabilidade estatística tão confiável. Então, hoje, você não consegue afirmar com certeza que a vitamina D tem um efeito protetor. Inclusive, os estudos eram feitos com doses altíssimas da vitamina D, até com intoxicação de vitamina D, mas de uma forma totalmente experimental. Assim. Então, não é uma coisa que se deva recomendar, a não ser que seja no contexto de um estudo clínico, daí sim, mas eu acredito que para a população em geral tomar vitamina D para ver se vai dar certo, não é muito recomendado. E o excesso pode até desencadear, ou eu entendi errado, o excesso de vitamina D pode... Não, ela leva a intoxicação da própria vitamina, mas não que levaria ao diabetes tipo 1. Não, isso não. Mas ela poderia causar intoxicação. Assim como a vitamina A, a vitamina D também leva a intoxicação, né? Então não é aquela coisa mal não faz. Não, mal faz sim. Então existe uma dose máxima, né? Então... E no caso do diabetes tipo 1, tem aqueles sintomas mais ou menos, um sintoma mais ou menos padrão, que é aquele emagrecimento, sede, sim, etc. Exato. Ele é mais ou menos característico, né? Na verdade, em todas as doenças, o aparecimento de sintomas deriva principalmente da rapidez que a doença se instala. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o hipotireoidismo, que ele se manifesta de forma mais insidiosa, mais lenta, muitas vezes a pessoa nem percebe. Então, ela acostuma ficar sempre cansada, com muito sono, inchada, e acha que é do tempo, é da idade, de algum estresse, até que ela faz o exame e detecta que a tireoide não está funcionando quase nada. Então, o sintoma, ele deriva, principalmente no diabetes tipo 1, muitas vezes a instalação é avassaladora. É uma questão de dias.
E aí essa pessoa, ela percebe que tem algo muito errado acontecendo. Já o diabetes tipo 2, não, como você mesmo citou. A apresentação deriva anos, às vezes. Demora cerca de 6 a 8 anos para a pessoa detectar o diabetes e começar a tratar. E quais são as principais causas? Pode-se falar em fatores de risco para o diabetes tipo 2, além da obesidade e tal? Ou todo mundo tem que fazer esse controle tipo preventivo, tipo exame de detecção precoce de câncer de mama, de câncer de útero, de câncer de próstata? O diabetes também é assim? Eu acredito que sim. Tá? Então, o diagnóstico precoce de diabetes ele é bem importante, porque a obesidade ela é uma doença super associada com diabetes, sem dúvida. Só que toda situação que leva a algum tipo de estresse, por exemplo, uma depressão, uma doença psiquiátrica, extremamente comum. Nessa situação, o paciente tem aumento de cortisol, de adrenalina, de glucagon, são todos hormônios chamados contra-insulínicos. Então, toda essa situação pode levar a uma resistência à insulina, como se fosse um diabetes tipo 2. Tá? Mas assim, onde é que foi a base fisiopatológica? Foi uma doença psiquiátrica. Então, de forma geral, você consegue chegar nessa resistência à insulina até com estresse conjugal, entendeu? Ou com a morte do ente querido. Inclusive, tem muitos casos de diabetes tipo 1 que estão associados o gatilho a um evento psicológico. Então, às vezes, a pessoa tem um trauma psicológico e lhe dá uns 3 meses ela tem o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, você tem, você falou todos esses fatores, mas a obesidade é um dos principais. Sim. Para levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Sim. É que quando a gente fala de obesidade, as pessoas confundem com a obesidade mórbida. Tá? E a gente tem que entender que o ganho de peso já é a doença. Sim. Tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não estou em obesidade ainda. Ela tem um acúmulo, sei lá, de 10 quilos. Sim, mas seria a mesma coisa que a gente dizer que o câncer não é câncer porque não tem 5 centímetros. Tá? Então, se ele tem 4, continua sendo um câncer. Então, a obesidade, da mesma forma, o fato da pessoa acumular peso já é sinal de doença. Ela não precisa esperar acumular a ponto de chegar no critério definidor de obesidade, tá? Para dizer que essa pessoa está com um processo patológico. Dessa mesma forma, não só o acúmulo de peso ele é importante, mas, acima de tudo, onde ele se acumula. Então, muitas vezes, quando esse acúmulo de peso deriva de um processo estressante psicológico, essa pessoa começa a acumular mal a gordura, o que é muito diferente. Então, se a pessoa não consegue distribuir bem a gordura, é aquela pessoa que forma uma barriga protuberante e um glúteo reduzido. É aquela que tem o bracinho fininho, a perna fininha, tá? Não tem bumbum, mas tem uma barriga bem grande. Isso você percebe claramente na população mais pobre. Porque a população mais pobre, ela tem acesso a uma comida mais barata e mais gordurosa. E essa gordura em excesso, muita gente fala que o carboidrato é uma malvada, né? Mas a gordura que leva à resistência à insulina. Então, por isso que hoje a gente vê aumentando a taxa de diabetes e obesidade, inclusive nos países mais pobres. Senão seria uma coisa de países desenvolvidos. E hoje a gente sabe que é principalmente a má qualidade da alimentação e não a disponibilidade da alimentação. Por isso que a qualidade da alimentação ela deve ser abordada de uma forma preventiva, não depois que engordou. A gente sabe que depois na obesidade o que foca é a quantidade. Daí muda totalmente o enfoque. Né? E aí é muito mais difícil que você reestabelecer daí é uma luta eterna, o ritmo de saúde, né? Sem dúvida. E aí você fez esse acúmulo, você vai fazer o exame, detecta lá a elevação da glicemia de jejum ou mesmo da hemoglobina glicada. Tá, um diagnóstico. Você teve ali uma vez essa elevação. Ele já é diabetes? Você já é diabético? A glicemia de jejum necessita de confirmação. A hemoglobina glicada, não. Você já é? Uma só você já tem. Já tem carteirinha, já pode pegar a carteirinha do diabético. Já pode pegar. Porque como a gente sabe, o laboratório está sujeito a erros. Então, assim, hoje, como eu te disse, assim, o critério estrito de diagnóstico, ele não deve ser levado assim também tanto a ferro e fogo. Porque, veja, se eu recebo um paciente com uma glicemia de 120 e 122, o critério é 126. Não, esse é um paciente pré-diabético? Não, ele é praticamente um diabético. Então, assim, esse paciente ele tem que ser abordado já como um diabético, mas de forma teórica ele ainda não é.
Então, se a gente consegue abordar esse paciente sempre de forma avançada, precoce, você vai evitar um diabético. Tá. E aí, a partir do momento que ele tem esse diagnóstico aí de diabético, isso colou nele pro resto da vida. Mostra que assim... Ele não existe ex-diabético. Não existe ex-diabético, mas existe controle eficiente. Aham. Por exemplo, o paciente que faz uma cirurgia bariátrica e perde lá 20, 25 quilos. Esse paciente dizem que cura o diabetes. Não, ele é um diabético super controlado, sem medicamento, justamente porque a perda de peso foi muito grande. Mas você não pode dizer isso, porque uma vez que ele recupera aquele peso após a cirurgia, o diabetes volta também. Então, assim, é só uma doença que foi controlada, mas não foi curada, né? E essa doença foi controlada ou você vai conviver com ela para o resto da vida, ou mesmo controlada, ela arrisca aquelas sequelas tão temidas pelas pessoas como problemas cardiovasculares, necrose de membros inferiores, principalmente, né? Perda de visão. Isso aí vai acompanhar o diabético necessariamente ou não? Só se ele estiver descontrolado? O que a gente diz sobre as complicações do diabetes? Você tem uma divisão, as complicações derivadas de problemas microvasculares, tá? Por exemplo, retina, rins, e as complicações macrovasculares, carótida, coração, aorta. Então, essas duas complicações, elas derivam as microvasculares da glicemia. Então, quanto melhor controlada a glicemia, menos lesão retiniana, menos insuficiência renal. Lógico que não é assim, 100% para cada lado. Mas quando a gente fala das complicações macrovasculares, como por exemplo um AVC, um infarto, elas derivam também de fatores como hipertensão, sedentarismo, tabagismo. Tá? Então, quando você fala assim, o controle do diabetes é tudo, muitas vezes os diabéticos tipo 2, eles também têm todo o resto. Então, ele tem o colesterol mal controlado, é um paciente estressado, que dorme mal, que trabalha muito. Então, se você for somar a sequência, ele pode estar até com o diabetes controlado, mas ele infarta pela pressão. Tá? Então, por isso que é legal a gente avaliar o paciente diabético de uma forma mais global, tá? E não pensar que ele é apenas uma pessoa com a glicose alta. É todo o contexto que tem que ser abordado. E você pode prevenir o diabetes? Prevenir é até uma coisa muito interessante que as pessoas me perguntam em relação ao exercício. Doutor, eu tenho que fazer exercício? Sim, claro. Para tudo? Mas é uma pergunta, assim, que... É a mesma coisa que perguntar, eu devo dormir bem? Sim. Eu devo fumar? Então, assim, não, essa é uma pergunta que nem se deveria fazer, porque o exercício ele é obrigatório para todo mundo. A não ser que a pessoa tenha alguma limitação ortopédica, cardíaca, óbvia. Mas, a princípio, isso é uma obrigação de todo mundo. Então, se a gente tivesse menos sedentarismo, especialmente com as crianças, que, aliás, isso é um grande problema, porque hoje a gente vê, com filhos pequenos, assim, obesidade extremamente frequente, com 6, 8 anos de idade, e depois que os pais vão atrás. Tá? Então, justamente aquela criança que fica hoje com o YouTube, com Netflix, acessível, ficam assistindo desenho um tempão sem se mexer, daí engordam, o que a gente faz? Agora já foi. Então, o sedentarismo ele tem que ser combatido firmemente, mas é até estranho você ter que combater algo que é óbvio. Tá? E hoje em dia, outro problema do sedentarismo é que a gente associa o sedentarismo à preguiça. E muitas vezes é falta de organização. Então, é que você não tenha tempo. Então, se você separa o tempo para o exercício, você faz. E aí você está atuando na prevenção não só do diabetes, como de várias outras doenças. Assim como da obesidade, por exemplo. E a alimentação, aquela saudável, óbvia, equilibrada. Como eu disse, a prevenção do diabetes ela tem que focar especialmente na qualidade de gordura. Tá? Então, quando a gente fala que o carboidrato isso, o carboidrato aquilo, sim, o carboidrato é o nutriente mais frequente, extremamente importante e que está o mais associado à glicose. Mas quem leva ao diabetes é a gordura. Então, hoje, se uma criança come um sorvete, não tem problema tomar uma bola de sorvete. Só que ela só toma muitas bolas de sorvete, além daquele carboidrato, também tem muita gordura. Ou uma pizza, também tem muita gordura. Então, é essa gordura que vai fazer toda a insulina funcionar mal. Depois que a pessoa ganha o diabetes, evolui com a obesidade, aí sim a gente tem que pensar mais em termos de quantidade do que de qualidade, que agora já foi, agora já engordou. Agora já virou diabética, entendeu? Então, por isso que quando a gente está falando de prevenção, e prevenção significa crianças,
Tá? A qualidade da alimentação se reveste de total atenção antes do problema acontecer. Tá? Então, isso que a gente está falando se aplica a todo mundo, não para só diabéticos. Exato. Então, eu vejo que, olha, meu filho veio com uma glicose 99, viu? Já está meses atrasado. Já era para estar atrás do 90 já. Exatamente. Então, Entendeu? quer dizer, vamos ter bom senso. Bom senso. Eu acho que o mais importante, igual você me disse, assim, todo mundo tem que se preocupar. Sim, se aplica a todo mundo. Vamos nos prevenir. Sem dúvida. Tá certo. Muito obrigada mais Obrigado uma vez você. pelos teus esclarecimentos, que eu tenho certeza que ajuda muita gente e bota o povo aí no caminho certo. Muito obrigada. À disposição. Obrigado. Obrigada. E a gente já volta, um instante só, não saia daí.